eu quero dizer uma coisa que eu julgo muito importante só para vocês. Vocês que aos milhares, todos os dias, há tantos anos, me privilegiam com a companhia. Todo dia às 14 horas. Eu vou, a partir de agora, manter uma conversa alegre, descontraída, fraterna e, acima de tudo, muito sincera com uma mulher que eu aprendi a admirar seguindo os passos dela, seguindo as manifestações públicas dela. Eu estou falando de Carol Braz. Ela é defensora pública e tem uma história de grandes combates. E isso tudo ela vem construindo e a gente nota, ela não consegue disfarçar, pelo menos eu noto muito isso nela. Ela não disfarça essa paixão que ela nutre, essa tocha que ela mantém acesa pela causa pública. Isso é inquestionável sobre Carol Braz. Ela, até pela própria vocação dela na advocacia, né, defensora pública. Imaginem só, né, nós que devemos, e quem não sabe deve saber, procurar saber qual é o trabalho de uma defensora pública. O trabalho da defensora pública tem um nascedouro de nobreza pelo próximo. Isso em todo mundo, né? Para mim, a verdadeira tradução de um termo em latim, né, pro bono. A tradução do termo pro bono está no ofício, na atividade, no compromisso profissional que uma promotora, que um promotor público, que um defensor público tem pelas pessoas humildes que não podem ter o amparo da lei tão fácil quanto tantas pessoas que têm dinheiro. Então o defensor público, ele dá um significado, ele materializa o significado humano da palavra pro bono. E a defensora pública, Carol Braz, ela vem daí. A origem dela, ela nunca parou de beber dessa fonte, da defensoria pública. E agora, ela está enveredando por outros caminhos, se aproveitando justamente das oportunidades, das janelas de oportunidade que abrem para ela, para que ela possa fazer como deve ser feito, com muita seriedade, amparada, inclusive, nas palavras respeito e dignidade. Ela agora está levantando a bandeira da causa das mulheres. E isso é fantástico. Isso é realmente fantástico. É por isso que ela está aqui agora, para conversar com você, mulher, principalmente. Né? Como é que a doutora Carol Braz, como é que ela, como uma pessoa que exerce a sua profissão, né, na defensoria pública, a favor das pessoas mais humildes e tudo mais, como é que agora, de repente, ela é uma mulher, como é que ela chegou nesse ponto aí? Né? Como ela chegou nesse ponto de poder levantar uma bandeira pelas mulheres? É isso que as mulheres precisam, mais mulheres levantando bandeira pelas mulheres, porque a situação das mulheres está mudando, mas tem que mudar mais rápido. Seja bem-vinda. Tá vendo? Eu me empolguei, eu vou falando, é preciso... Mas eu estou falando com o meu coração e é por isso que eu estou muito feliz em recebê-la hoje, um dia emblemático, porque amanhã, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, e tem tudo a ver com renascer. É isso que a senhora quer para as mulheres? O renascer num mundo diferente do que tantas vivem, doutora. A sua causa é baseada nisso agora, pelas mulheres? Nossa, Humberto, obrigada pelo carinho, obrigada pelas tuas palavras. E quando a gente fala na causa das mulheres, nós temos aqui em Manaus uma estatística muito triste de uma medida protetiva concedida a cada minuto.
Ou seja, em janeiro e fevereiro foram mais de 3.000 medidas protetivas. O que é medida protetiva, doutor? É quando a mulher busca a delegacia ou busca a defensoria para pedir uma urgência, um afastamento daquele agressor que está lhe ameaçando. Que geralmente é o marido, é o companheiro, marido, é isso? Companheiro, ex-companheiro, ex-marido, pode ser também um filho ou às vezes até uma filha, praticando essa violência doméstica contra a mulher. E eu, como defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher, eu já fui juíza da violência doméstica também aqui na nossa cidade vizinha de Boa Vista, no estado de Roraima. E comecei a perceber, Humberto, que eu não quero mais enxugar gelo. A gente quer trabalhar a prevenção. É muito triste quando eu atendo uma mulher que já foi vítima de violência. Hoje a gente foca nas palestras nas escolas para falar com meninos e meninas, porque violência contra a mulher precisa mudar o pensamento das futuras gerações. Então a gente trabalha com essa base que vai ser a próxima geração para que a gente diminua esses índices de violência contra a mulher. Então, continuo atendendo pela Defensoria Pública e estamos agora encampando uma luta que já vem há mais de 10 anos para trazermos para o Amazonas a Casa da Mulher Brasileira. O que seria, o que vai ser, aliás, essa casa, hein, doutor? Humberto, tu imagina, a mulher que está assistindo a gente agora, se tu for lá na delegacia agora fazer uma denúncia que tu tá toda machucada, a delegacia vai te dar um papel e dizer assim, tá bom, agora vai lá no IML fazer o corpo de delito. Aí essa mulher sai toda machucada da delegacia, às vezes ela não tem nem dinheiro, ela saiu com a roupa do corpo de casa. E esse é o procedimento rotina, né? Isso é o que acontece todos os dias. Aí ela tem que ir ao IML. Depois que ela vai no IML, ela volta na delegacia. Depois da delegacia, ela vai na defensoria. Depois da defensoria, ela vai no juizado, do juizado, do ministério. Cada um num lugar diferente. A Casa da Mulher Brasileira já existe desde 2013. Num projeto do governo federal. Veio recurso para o Amazonas em 2015 e o Amazonas devolveu o dinheiro na época porque não tinha um terreno para construir a casa. Então, eu como defensora pública, vendo essa luta, uma luta de muitos movimentos sociais, mulheres lutando para conseguir a casa, esse recurso foi devolvido. Em 2015 foi construída a primeira Casa da Mulher Brasileira no Mato Grosso do Sul, que funciona até hoje e muito bem. Nessa casa, Humberto, essa mulher que já viu aí como é a vida real aqui no Amazonas, de que ela tem que ir para vários lugares, na prática o que acontece? Muitas mulheres desistem, porque ela não tem condição de estar indo de um canto para outro. Na Casa da Mulher Brasileira, você vai resolver tudo em um só lugar. É uma casa, eu vou te mandar o vídeo da casa do Mato Grosso do Sul para você divulgar. Lá você vai ter a Delegacia da Mulher, Defensoria da Mulher, Juizado, Ministério Público, Serviço Social, brinquedoteca para sua criança ficar, alojamento se você não tem como voltar para casa, uma central ali de transporte para te levar de repente em casa para buscar as tuas coisas que ficaram em casa e você precisa sair. E o principal, um centro de encaminhamento e direcionamento dessa mulher para o mercado de trabalho. Tudo em um só lugar. E o que me incomoda, Humberto, é porque isso parece que é algo distante, como se fosse um sonho, que a gente não tem como ter isso aqui no Amazonas. Já existem 7 casas da mulher no Brasil, 30 casas estão sendo construídas em outras cidades e aqui no Amazonas, quando eu fui secretária de Justiça, já sabia que o Amazonas já tinha devolvido dinheiro uma vez, disse, vamos trazer agora a casa. Consegui retomar o processo no governo federal, a aprovação de fazer a Casa da Mulher aqui e precisei conversar com toda a bancada, os nossos deputados federais e senadores, quando eu estava secretária. Articulei e conclusão. Conseguimos a emenda da bancada federal, ou seja, não foi nem dinheiro do governo federal, nem dinheiro do governo estadual.
Os nossos parlamentares federais, senadores e deputados federais, destinaram unanimemente 10 milhões para o estado do Amazonas firmar o convênio com o governo federal. O dinheiro, Humberto, está na conta desde setembro de 2020. O dinheiro está lá agora. Aqui na conta do Amazonas. Se abrir o saldo dessa conta, está lá o dinheiro. Está lá o dinheiro. Os 10, não é qualquer dinheiro, são 10 milhões de reais que estamos, pasme, correndo o risco de devolver para o governo federal, porque o estado do Amazonas hoje está demorando a fazer a sua contrapartida para que essa casa seja construída. Qual é a contrapartida do governo? Inicialmente, quando eu fui lá, a contrapartida era de 10 mil reais. Hoje, de acordo com o projeto que foi apresentado pelo governo do estado, a gente não sabe porquê, mas o projeto de uma casa que custava 10 milhões virou 16 milhões e a contrapartida hoje é de 6 milhões. Sendo que naquela época essa contrapartida era de apenas 10 mil reais. Eu não questiono o valor da contrapartida, eu questiono cadê a vontade política de cuidar e proteger as nossas mulheres. De mudar essa realidade triste que a senhora iniciou a sua fala citando. Porque se tantas mulheres estão, quer dizer, apanhando, estão sofrendo nas mãos desses monstros, se tantas medidas protetivas são emitidas todo dia, isso já deve ser motivo de sobra para que esse dinheiro surja e apareça, só não acha? Com certeza. O prazo venceu em dezembro do ano passado. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública para apurar a responsabilidade do governo do estado dessa demora tão grande na construção da Casa da Mulher Brasileira. E o prazo acabou sendo prorrogado até junho deste ano. Por isso, nós estamos convocando pelo Núcleo de Defesa da Mulher uma audiência pública para que a sociedade civil tome conhecimento do que está acontecendo, porque as pessoas não sabem do que está acontecendo, para que possamos chamar o governo para se manifestar e trazer para a gente um cronograma de quando efetivamente vai fazer o aporte do recurso, quando vai iniciar a construção da Casa da Mulher Brasileira, e também todos os operadores do direito estarão lá conosco. As juízas, as promotoras, Procurador-Geral de Justiça, todo o sistema de justiça. Esse evento vai acontecer ponto pacífico. Já está certo. Terça-feira, convido todos vocês, terça-feira, às 9 da manhã, no auditório da Defensoria Pública, na Avenida André Araújo. Audiência pública aberta ao povo, onde teremos todo o sistema de justiça, as secretarias de Estado responsáveis pela construção da casa e, principalmente, a sociedade civil, para que nós possamos mostrar a importância de termos essa casa aqui no Amazonas. E já chega, Humberto, são 30 casas sendo construídas e o Amazonas ficando de lado. Há quase 10 anos já tem uma casa lá em Campo Grande. Imagina se nós tivéssemos, desde 2015, uma casa aqui que pudesse dar esse acolhimento humanizado para as nossas mulheres. A nossa história seria outra. E nós estamos passando pelo que estamos passando em virtude da má vontade política de estabelecer realidade de tratamento humanizado para as nossas mulheres. Mesmo com dinheiro na conta, a gente continua sofrendo pela falta de vontade política de firmar a Casa da Mulher Brasileira no Amazonas. Né, com a maioria das mulheres eleitoras no estado do Amazonas, a gente ouve uma coisa dessa e a gente fica caindo da mudança. Eu vou usar algo que eu aprendi muito cedo quando comecei no jornalismo. Eu aprendi que a justiça ela só reage quando provocada. Se a justiça não for provocada, é isso, né? Se a justiça não for provocada, ela não reage. A senhora acha que com este evento a provocação mor está acontecendo e não pode deixar de atingir o governo, e ele vai ter agora, queira ou não queira, se manifestar sobre essas questões que a senhora está levantando aqui, doutora? Eu acredito nisso, Humberto. Muitos me perguntam, Carol, como que você deixou de ser juíza para ser defensora? E você tocou no ponto.
A jurisdição é inerte. O que é isso? A jurisdição é inerte. Eu, como juíza, podia ver tudo isso acontecendo, mas eu só poderia agir como juíza se chegasse um pedido até mim. A denúncia, a provocação. A provocação. Por isso que eu disse, eu vou ser defensora pública, porque eu não vou me calar diante das injustiças que acontecem no nosso estado, na nossa cidade, no nosso Brasil, e eu vou levar esse pedido até a justiça. Nós, como defensores, provocamos a mudança social, a transformação social. Então, essa é uma audiência para mudar a história das mulheres no nosso Amazonas. E quando a gente defende mulheres, Humberto, nós estamos defendendo crianças, estamos defendendo a família, estamos defendendo a dignidade do ser humano, para garantir que realmente essas estatísticas, essa realidade seja mudada. Doutora, me permita acrescentar, e também salvando a vida de tantas mulheres, porque tantas vítimas de feminicídio estão aí estampadas, né, nas notícias, e essa situação pode mudar também, ou pelo menos diminuir essas estatísticas, né, de feminicídio. Com certeza, Humberto. A partir do momento que existe um equipamento público que vai... Essa casa, ela é excelente para a mulher que é vítima e que vai poder resolver tudo em um só lugar, e ela é também excelente para nós, operadores do direito. Porque em um só lugar eu vou ter a juíza, a promotora, a delegada. Quando a gente se deparar com uma situação urgente, o trâmite dos processos vai ser mais rápido. O combate a essa violência vai ser mais efetivo. E o principal, eu acho lindo que na casa ainda tem o encaminhamento para a autonomia econômica e financeira das mulheres. Porque para romper com essa violência, nós precisamos dar oportunidades para essas mulheres. E um exemplo de como a nossa sociedade, Humberto, não está preparada para uma mulher independente. Eu precisei entrar com um pedido judicial, eu precisei entrar na justiça para garantir vaga na creche para uma mulher que tinha uma medida protetiva, e essa mulher procurou a defensoria para desistir da medida protetiva. Ótimo, você quer desistir? Tudo bem, tua situação, você está bem? Ele parou de te ameaçar? Não, doutor, ele continua não aceitando a nossa separação, mas eu arranjei um emprego, eu tentei e eu preciso trabalhar, então eu vou aceitar que ele volte para casa para cuidar do filho, para eu poder trabalhar. Aí eu disse, não, você tem direito a uma vaga na escola para que você possa trabalhar. Essa mulher foi até o município, tentou matricular o filho numa creche, não conseguiu, mesmo levando um ofício da Defensoria Pública. Aí entramos na justiça e a ordem judicial veio e hoje ela está trabalhando, o filho está matriculado e ela está com a medida protetiva valendo. Ou seja, são direitos como esse que hoje muitas mulheres que estão assistindo a gente às vezes se submetem a uma relação perigosa, porque não tem como deixar o filho, precisa desse companheiro para cuidar do filho. Por quê? Porque nossas políticas públicas não garantem escolas de tempo integral, creches suficientes, e aí a gente vê um anúncio de que aumentou o número de vagas na creche. Aí a gente vai pesquisar lá na ferida, como que aumentou o número de vagas na creche se eu conheço um monte de mulher que não conseguiu matricular o filho na creche? Aí a gente vai olhar. E muitas mulheres que precisaram sair do emprego, porque antes a creche era em tempo integral, de manhã até 5 da tarde. Aí, de repente, decide, não agora a creche não é mais tempo integral, porque a gente precisa aumentar o número de vagas. Então, agora a creche é só meio período. Aí você está tirando uma creche que era tempo integral, botando essa creche meio período, vem um anúncio de que aumentou o número de vagas nas creches. Entendi. Então, é cruel o que hoje as mulheres estão vivendo no estado do Amazonas. Cruel o que as mulheres vivem aqui na nossa cidade de Manaus. Imagina o que as nossas mulheres estão vivendo lá no interior, onde ela não tem nem para quem pedir socorro. Doutora, eu não vou nem comentar essa situação, porque me diga uma coisa, essa sua grande
jornada nesse momento em prol das mulheres e que tem como foco a Casa da Mulher. A senhora não vai recuar nem para tomar impulso. Isso aí é uma coisa que a senhora vai mesmo com todo vigor prosseguir. A senhora não vai desistir e as mulheres podem confiar que a senhora levantou essa bandeira, acendeu essa tocha e nada vai lhe impedir de conseguir o que as mulheres precisam ter, o que as mulheres têm direito de ter. Humberto, se existe uma coisa que faz parte de mim, é não desistir nunca, é romper barreiras. Quando me disseram várias vezes que eu não conseguiria ser juíza, porque eu não tenho nenhum parente juiz na minha família. Me disseram isso, doutor? Disseram, como que você quer ser juíza? Você tem algum juiz na família? Não. Advogado? Não. Minha mãe, dona de casa, o meu pai, piloto de avião, ninguém da área jurídica. A senhora não pertencia à capitania hereditária, né? Não pertencia, não. Meti a cara e fui até o fim. Cheguei a ser juíza e tive muita coragem de dizer, não é isso que eu quero defender quem mais precisa. Eu vou ser defensora pública. Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, Humberto, não tem quem tire. E essa defesa das mulheres, saber que nós temos o dinheiro na conta, saber que só falta vontade política para garantir um cuidado melhor para as nossas mulheres. Eu, como defensora pública, atendo mulheres todos os dias e sei que essas mulheres poderiam ter um atendimento com muito mais qualidade e dignidade. Então, eu vou até o fim. Pronto. Porque eu fui para Brasília, eu tive que conversar, porque quando eu pedi o dinheiro dos 10 milhões do governo do estado, não tinha 10 milhões para a Casa da Mulher Brasileira. Mas me desculpa, porque depois, eu vou até falar aqui, depois eu vi 550 milhões sendo dados para a prefeitura para fazer viaduto, para fazer recuperação de parada de ônibus que tinha sido entregue novinha há menos de um ano. Uhum. Então, 550 milhões eles fazem assim. 10 milhões não tem. O que falta é prioridade. A gente precisa participar das decisões. Por isso precisamos de mulheres em todos os lugares, Humberto, para mostrar que precisamos priorizar as creches, que precisamos priorizar o que traz para as nossas famílias dignidade. Já chega de ter uma criança, porque eu luto pela Casa da Mulher Brasileira, mas eu também luto por um centro integrado para garantir um atendimento para as crianças. Hoje, uma criança vítima de um abuso sexual vai na delegacia da criança, na DEPCA, depois essa criança que vai precisar passar por um exame ginecológico, vai lá para o IML e o mesmo legista que acabou de fazer um exame num cadáver, é esse legista que vai fazer um exame ginecológico numa criança que acabou de ser abusada. E eu não me calo diante disso, Humberto. São muitas disparidades. São muitas disparidades e tudo por falta de vontade. Porque bastava você pegar e colocar dentro da delegacia da criança uma equipe do IML, de preferência com uma médica, uma mulher que faça pode ser feito, o exame. Não é, doutora Carol? Pode ser feito. E isso nos causa indignação de ver quem nos representa não está preocupado. Não está preocupado com a vida das crianças, com a vida das mulheres, com a vida dos idosos. Vai olhar a estrutura da delegacia do idoso. Hoje a gente tendo aí idoso sofrendo, idoso vivendo em cárcere privado dentro de casa, porque a família está segurando o pobre do benefício ali assistencial que aquele idoso recebe, idoso passando fome, enquanto a família Onde fica essa delegacia? Desculpe a minha ignorância, doutora, do idoso. A do idoso, no Parque 10, em frente à cachaçaria do Dedé. Ah, é lá, é? Ali é a delegacia do idoso. Dar uma volta lá para conhecer? Vá conhecer, Humberto, vá conhecer, porque nós precisamos garantir para esse público vulnerável, quando eu luto pelas mulheres, porque hoje, como mulher, me sinto
necessitada de uma representação feminina, de que a gente precisa ver as mulheres em todos os lugares, precisamos ver mulheres em cargo de chefia, precisamos ver mulheres na política. Foi uma coisa muito maravilhosa, lugar de mulher em todo lugar, né? Em todo lugar. Porque nós precisamos tomar decisões junto com os homens. Eu não digo que as mulheres têm que tomar conta do mundo. Eu digo, as mulheres precisam participar das decisões junto com os homens, para que a nossa sociedade possa avançar. A presença da mulher em todos os lugares, ela fortalece a democracia representativa, porque a nossa sociedade é composta, vamos falar que é metade, até somos maioria em número, mas somos minorizadas em direitos. Então, se nós temos hoje representantes políticos para falar a nossa democracia representativa, esses políticos representam a vontade popular. A vontade popular está sendo representada da forma como essa população se apresenta? Não, porque nós temos uma maioria esmagadora de homens nos parlamentos. Sim. Representando a sociedade. Nós não temos uma deputada federal. Não é isso? Nenhuma deputada federal do Amazonas, nenhuma senadora, nunca tivemos uma governadora. É verdade. Nunca tivemos uma prefeita. E nós temos tantas mulheres preparadas no nosso estado. Doutora, o Jorge Tavares da Silva está me dizendo o seguinte: Humberto, pergunta da doutora se o convite que foi feito para ela por um partido, ele não citou o partido, para ela ser a prefeita da nossa cidade, ela vai aceitar, ou ela está pensando, ou ela ainda pode se manifestar, ou ela já pode se manifestar? A senhora recebeu um convite para ser prefeita? Para concorrer à vaga da prefeitura? Sim, tenho recebido convite e eu saí da eleição, fui candidata, a única mulher candidata ao governo. Em Manaus, Humberto, nós tivemos, diante de tanta dificuldade de uma eleição, eu estava concorrendo naquele momento com Amazonino Mendes, Eduardo Braga, o governador com todas as máquinas, a máquina do governo, a máquina da prefeitura, a máquina federal. E eu nunca fui política, eu sou uma defensora pública. Eu me coloquei à disposição porque acredito que precisamos de pessoas que querem fazer mais na política, de que não querem usar a política como politicagem. Maravilha. E tivemos nessa eleição 7% dos votos em Manaus. A nossa votação no interior foi bem mais fraca. Foram 87 mil votos. 1000 votos. Então são 87 mil pessoas que acreditaram na Carol, que acreditaram que a gente pode fazer uma política mais humana, uma política preocupada com o próximo. Então, a gente se Deus esse ajude caminho nessa tomada de político decisão, tá indo. Eu sei que a senhora está aí, né, se preparando para tomar essa decisão. E o outro diz o seguinte: Humberto está pensando que todo mundo fala latim como você é? O Cristóvão Nonato está perguntando o que quer dizer pro bono. Ele quer saber, porque eu mencionei pro bono aqui. O que é pro bono, doutora? Gente, fale para eles. O atendimento da defensoria é um atendimento gratuito, que é feito ali pelo bem, é um atendimento que você se doa, é uma doação que agentes públicos, nós somos pagos pelo governo, pelo Estado, pelo imposto que a população paga para ter garantido um defensor público. Por quê? A justiça, ela não é feita se não tiver quem leva o pedido até o juiz. Do que adianta ter um juiz se não tem quem leve o pedido? Então, se eu só tenho um advogado particular que vai cobrar, porque ele é a profissão dele, o advogado particular deve ser remunerado. O advogado não tem salário fixo, né? Não, ele precisa ser remunerado pelo serviço. Exato. Mas se nós temos uma população que não tem condições de pagar um advogado, essa população tem direito a ser atendida por um defensor público que já é pago pelo Estado. E não vai cobrar nada do seu cliente. Não vai cobrar nada da população, atende de graça. Tá vendo? Agora você sabe que é pro bono, tá? Doutora, por favor, reforce esse convite para audiência pública aí na terça-feira, não é terça-feira? Humberto, obrigada. Por favor. Terça-feira, às 9 da manhã,
estaremos dentro da Defensoria Pública, no nosso auditório, com todos os atores que vão compor essa Casa da Mulher Brasileira e com a sociedade civil, chamando os representantes do governo para que esses representantes nos tragam respostas. Precisamos de prazo, de cronograma, precisamos saber o que está acontecendo com a Casa da Mulher Brasileira. E eu acredito, Humberto, que a partir dessa audiência nós teremos bons resultados, teremos boas notícias de que essa casa vai sair do papel. E aproveito para trazer uma informação também de que na semana passada, junto com a Anne Moura e a Cristiane Balieiro, nós 3 fomos mulheres candidatas. Eu fui candidata à cabeça ao governo, a Anne Moura e a Cristiane foram candidatas a vice. Então, 3 mulheres de partidos diferentes estamos unidas, mostrando que não existe questão de partido, existe a luta pela Casa da Mulher. E fomos a Brasília, conversamos com a ministra Cida Gonçalves, explicamos para ela o que estava acontecendo aqui no Amazonas e ela se comprometeu conosco a vir a Manaus no dia 14 de abril agora, para conversar com o governador e realmente trazer essa cobrança do governo federal. Então nós vamos fazer a audiência pública, coletar todos os elementos. 9 horas da manhã? 9 horas da manhã, na terça-feira, e eu te convido a participar conosco dessa audiência, que eu acredito que vai ser um momento histórico, um divisor de águas na defesa das mulheres no nosso Amazonas. Eu vou falar uma coisa só para a senhora agora. O meu comentário na Rádio CBN, na coluna Cotidiano Baré, na segunda-feira, vai ser o seu convite para todas as mulheres irem a esse encontro público na terça-feira. Tá bem? Eu já estou com o meu tema definido aqui, tá bom? Obrigada. Para segunda-feira. Obrigada mesmo. Eu que lhe agradeço, doutora, e parabéns pelo seu trabalho. Eu tô saindo dessa nossa conversa com uma admiração pela senhora muito maior. Obrigada. E isso é natural para mim, tá bom? Muito obrigado. Quero deixar aqui publicamente o meu carinho para o amoroso Meik Farias, que não mediu nem empenho nem desempenho para que nós pudéssemos concretizar essa entrevista. É um camarada aí que eu carrego no meu coração, Meik Farias. Gente, por hoje é só. Amanhã, sexta-feira santa, eu vou, como um bom católico, ter o meu momento de contrição, de reflexão. E no domingo, se Deus quiser, eu vou celebrar um dos acontecimentos mais fantásticos da história da humanidade, que eu considero. É que aquele que deu a sua vida por nós, imagine só, hein? O camarada que deu a vida por nós, ressuscitou. E aí, não é uma história fantástica? E quando a gente acredita nisso, que isso realmente aconteceu, essa história fica ainda mais valiosa para as nossas vidas, para tudo na humanidade. Feliz Páscoa para todos. Até segunda-feira.